Então, basicamente, em 2 dias, R$ 2.000 quase. Posso vender o carro? Bom, pessoal, eu falo para vocês que reserva de emergência ela é de suma importância. Nosso carro foi pro mecânico ontem, ele parou, então a gente teve que trocar a bateria, a gente levou para trocar óleo, fez uma manutenção que precisava e o alternador do carro deu pau. Vai precisar trocar, mão de obra, tudo ficou praticamente aí R$ 2.000. A Tiffany tá brava, ela nem sabe ainda, tô gravando esses vídeos aqui para vocês, conversando. Então, se você tiver essa reserva, você fica tranquilo, você dorme tranquilo, você sabe se acontecer alguma coisa, você tem um dinheiro ali para você fazer a manutenção do carro, ou pagar uma consulta para seu filho, ou comprar um remédio, um medicamento. Então sempre tem uma reserva de emergência. Agora, na questão se você tem um carro, tá? O carro, a maioria das vezes, ele é um passivo, ele não traz dinheiro para o seu bolso. Levando em conta o livro do Pai Pobre e Pai Rico, você ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Ponto. Essa é a justificativa de um ativo e de um passivo. O carro, quando você faz um Uber com ele, quando ele te leva para o trabalho, o Uber ele é mais ativo do que passivo. Agora, a manutenção do carro, quando o cara faz um Uber, ele é também um passivo, não deixa de ser passivo. Mas quando você está usando o carro para gerar o seu retorno, o seu salário mensal, o seu recurso, é um ativo. Acaba se tornando um ativo, mesma coisa que uma moto, quando você faz entrega, quando você trabalha com ela. Agora, quando você tem um carro, simplesmente por ter, para usar no final de semana, lazer, para qualquer coisa que você faça, que ele não te gere renda, ele só tire dinheiro do seu bolso, é um passivo. Bom, não sou contra ninguém ter o seu carro, acredito que é uma coisa necessária, é um mal necessário. Hoje eu uso muito o carro da empresa, mas a Tiffany usa o nosso carro particular e hoje ela sente abastecer o carro, fazer manutenção, as coisas, tudo acontece na mão dela. Então ela sabe que o que está saindo, antigamente ela não sabia, eu que abasteci o carro antigamente, manutenção eu que pagava, o nosso salário é junto, mas ela não via tanto sair. Mas agora ela vê. Então a gente vai saber a opinião dela, o que ela acha de ter um carro, o que ela acha que é vantajoso, se não é vantajoso. Mas na minha opinião, tá? O nosso carro ele é quitado, a gente tem um carro que apareceu para vocês aí, tá quitado, não pagamos mais IPVA, é um carro 2004, um carro que não dá manutenção, mas a manutenção dele acaba se tornando um pouco mais caro, mas a gente consegue fazer tranquilamente. A reserva de emergência é para isso. A gente fez um vídeo falando que a gente não queria usar mais o cartão de crédito, tanto que tá o vídeo aqui para vocês darem uma olhada depois. Então a gente vai usar nossa reserva de emergência, porque isso nada mais é do que uma emergência. Bom, a gente vai usar para que a gente não use o cartão de crédito. Então a gente vai usar a nossa reserva de emergência. E é o que eu falo para vocês, sempre tem a reserva de emergência de vocês, para que vocês consigam, nesses momentos, usarem e não precisar usar cartão de crédito, nem fazer dívida para vocês pagar. Bom, pessoal, nesse quesito de carro, se você não tem, você quer financiar, se você está sobrando ali R$ 1.000, ache uma parcela de um carro de R$ 700. Você não comprometa todo o valor que sobra do seu salário, da renda familiar sua, porque uma hora ou outra vai acontecer de você ter que usar, você tem que fazer uma manutenção do carro, você vai ter que pagar o IPVA. Então, se você financiar, se você tem R$ 1.000 sobrando, você financiar um carro de R$ 1.000, não tem a necessidade. E também você vai utilizar toda a sua reserva que você tem da sua renda mensal. Então, por isso, financia um carro mais barato, R$ 700, guarda todo mês esses R$ 300, para que você, caso surja uma emergência, você tenha esse valor, tá? Essa é a minha opinião, esse é o meu ponto de vista. Quando eu fui comprar meu carro, eu poderia dar R$ 16.000 de entrada e financiar o restante em qualquer outro carro. Mas eu preferi dar R$ 16.000 de entrada, pagar R$ 16.000, pedir para o meu pai um valor de R$ 6.000 ali, que na época era irrisório. Então, a gente pagou em 6 meses, 6 parcelas de 1.000, quitamos, não ficamos com dívida e até hoje a gente tem esse carro, deu pouca manutenção para nós, é um carro bom. Por isso que eu falo para vocês, às vezes compensa vocês comprarem um carro mais em conta, mais barato, que tenha uma manutenção mais barata, para que você não fique enforcado e também, caso surja alguma coisa, vocês também tenham recursos para vocês fazer a manutenção e vocês colocarem, deixarem o carro rodando sempre. Agora a gente vai falar com a Tiffany e ver o que ela acha do valor que ficou a manutenção. Bom, pessoal, então eu cheguei aqui e agora eu vou falar para ela que ela não sabe o valor que ficou do carro, tá? Antes de começar, você acredita que ter uma reserva de emergência é importante? Com toda certeza. Por quê? Porque é nesse momento que a gente precisa, né? Aí, pra gente não tirar da onde não tem. Aí tem, aí que você faz.
se a gente não tivesse a reserva de emergência, a gente falaria pobre não tem sorte mesmo, porque quando a gente começa a querer ajustar o padrão de vida, começa a querer ajustar as contas, acontecem essas coisas? Uhum. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, ela não sabe o valor, então eu falei um pouco pra vocês lá no carro. Agora eu cheguei aqui, eu vou falar pra ela o valor e ela vai falar pra nós o que ela acha sobre ter carro, se vale a pena, se não vale a pena. Bom, então era 800, saiu por 730, somente o ajuste do motor de partida. Na verdade é o alternador, né? Alternador. E R$ 180 de mão de obra, fora os 500 e pouco da bateria e os 200 você trocou de óleo. Então, basicamente, aí vai aparecer para vocês lá na tela a conta. Então, basicamente, em 2 dias, R$ 2.000 quase. Posso vender o carro? Não quero mais. Bom, eu falei para eles, expliquei a questão de ser passivo e ativo. Então, ativo é tudo que coloca dinheiro no seu bolso e ativo é tudo que tira. Basicamente, o carro ele é meio passivo e meio ativo porque você vai trabalhar com ele. Então, por isso, ele gera dinheiro para você ainda, mas não 100% ativo. Ele mais tira do que coloca. Mas meio termo, porque ele te leva para trabalhar, você abastece ele. Então, teoricamente, se você não usasse o carro para trabalhar, seria vantagem você ter o carro, ou a nossa cidade aqui é mais tranquila, você conseguiria usar o transporte público. O que você pensa sobre isso? Se você não precisasse levar o Lorenzo, você faria questão de trabalhar de ônibus, alguma coisa assim? Sim, se não tivesse o Lourenço, no caso, ele vai em todo dia, com toda certeza. Eu iria de ônibus pra não precisar ter gasto com o carro. Mas você gasta seu tempo também. Ah, mas meu tempo, no horário que você pode ler no livro. Tempo é tempo, mas ia ser mesmo horário que eu saio do Lourenço, vai dar tempo. Bom, então nessa questão que eu falei pra eles. Ah, você quer comprar um carro? Beleza, compra um carro. Só que, se o nosso carro é quitado, se fosse financiado, se você, por exemplo, tem uma renda que sobre R$ 1.000 para você fazer um financiamento, você prefere comprar um carro de R$ 1.000 ou você prefere comprar um carro com uma parcela de R$ 1.000 ou uma parcela de R$ 700? Eu nem dou. Mas se fosse escolher. Mas eu escolhi as 700. Por quê? Se for principalmente para trabalhar. Porque desgasta, fica horrível o carro. Então, teoricamente, se você deixa o seu carro no tempo, o ideal seria um de R$ 700, isso? Mas o mais importante é o quê? Quando você tem um carro de R$ 700 e você tem um valor de R$ 1.000, você consegue guardar R$ 300 para essas coisas, né? Sim, com toda certeza. Porque se você não tivesse dinheiro, você ia usar o cartão agora. Só que Ou seu deixar cartão, parado. só que seu cartão tá alto. Tá. Então você se endividaria mais ainda se você não tivesse a reserva de emergência. Ah, sim. Ou se não, eu ia deixar parado mesmo. Você ia ser meu motorista. E se você não tivesse outro carro? Aí eu ia ter que fazer o corre. Tipo assim, levar o Lourenço comigo dentro do ônibus. É que ia ser cansativo pra ele. Hoje, eu falo que é mais cansativo pra ele do que pra mim. Porque eu não sou acostumada. Mas num cenário normal, você iria usar o cartão, iria se endividar mais ainda, porque você precisa do carro, você precisa trabalhar com o carro, então você faria isso. Você fala de, vou usar o ônibus porque eu tenho consciência hoje. Mas senão você se endividaria mais ainda com o cartão. Sim, sim. Bom, pessoal, então é isso. Em 2 dias, quase R$ 2.000. E reserva de emergência, é o que eu falo pra vocês. Então tem que ter a reserva de emergência pra a emergência sempre acontece. Ou o filho fica doente, ou o seu carro quebra. Então o exemplo que eu quis trazer pra vocês aqui é que você precisa se programar. Então aqui a gente tem o carro, a gente tem o carro meu da empresa, a gente consegue fazer esses trâmites. Mas caso não tivesse um carro, e caso não tivesse a reserva de emergência, eu teria que usar o cartão da mesma forma. Aí no vídeo passado a gente falou que a gente ia começar a controlar, só que já não ia dar. Então a gente ia ter que fazer um parcelamento aí. Pessoal, então é isso. Eu acredito que você quer ter um carro, tenha a consciência que você precisa ter uma reserva, porque emergências acontecem e também você, com um dinheiro guardado, você tem uma tranquilidade maior, que é o que eu falo pra ele sempre, né? Sim. E bom, já vou aproveitar, né? Pedir aí, por favor, se inscreva pra pagar meu carro. Bastante joinha. E, manda pix no meu aniversário, dia 19 agora, pagar o carro. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não sou contra você ter carro, pelo contrário, eu acho que é um mal necessário, porque você precisa viajar, você precisa fazer várias coisas. O carro ele ajuda muito, mas sempre tenha consciência de que, eu vou ter o carro, só que eu preciso ter o dinheiro para mim fazer com que, quando acontece a emergência, eu tenho dinheiro para cobrir e o carro não fique parado. Muitas das vezes as pessoas também compram carro, por exemplo. Se ele tem R$ 1.500 livre para ele poder comprar um carro, ele vai lá e compra um carro de R$ 1.500
para impressionar pessoas que nem ligam para eles, para também estar no status da sociedade que as pessoas olham e falam, nossa, olha o carro que ele tem. Aí ele olha pro vizinho dele tem um tipo de carro, ele quer a mesma coisa. O ideal é você ter um valor de financiamento muito mais em conta e você consiga guardar o dinheiro. Às vezes nem sempre o status é o melhor caminho. O melhor caminho é você ter sua reserva de emergência, você dormir tranquilo, não ter preocupação nesses momentos onde acontece as emergências. Então, pessoal, é basicamente isso. Quer ter um carro? Tenha abaixo do valor que você pode pagar. Quer ter um carro? Tenha reserva de emergência. Qualquer coisa que você for fazer na sua vida, sempre faça para você e não para impressionar ninguém. Mais alguma coisa? Não, somente isso mesmo. Bom, então é isso. Corremos com R$2.000 essa semana. Para você que quer ter um carro, quer ter um controle financeiro, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas, porque aqui a gente mostra o nosso dia a dia e a gente sempre vai trazer mais vídeos desse, mostrando para vocês como que é a vida normal de quem investe. Muito obrigado e até o próximo vídeo.